Esse trabalho será apresentado por mim, Marcos Amorim, e pelo Gabriel Miranda, e trataremos do aprimoramento de algoritmos de segmentação para contagem de bovinos em imagens aéreas, utilizando aí o processamento de imagens. Aqui está o escopo, onde iniciaremos aí com a apresentação do artigo em que utilizamos como base, mostrando aí os cenários, a nossa proposta de modificação, a metodologia e, ao final, os resultados. O artigo que a gente utilizou como base foi o artigo Aplicação de algoritmos de visão computacional na contagem de gado por meio de processamento de imagens aéreas. Esse artigo aí ele foi implementado em Python, diferentemente do nosso, que o nosso foi todo em MATLAB. Ele propõe um pipeline de processamento genético com adequação aí à variação de parâmetros, ou seja, cada imagem utilizada é como se fosse um cenário, onde cada parâmetro importa. Então, cada cenário vai ter um parâmetro diferente, e essa aplicação ela é relevante pelos nossos estudos. E esse artigo ele apresenta um banco de imagem, só que é um banco de imagens pequeno. Inclusive, a gente utilizou aí 8 imagens, representando cada cenário. Ah, Este artigo ele utiliza um pipeline em que inicialmente tem uma transformação de grayscale, depois vem uma suavização com um filtro para tentar remover alguns ruídos, depois ele binariza para tentar definir as áreas importantes, ou seja, a área de que o objeto está. Depois faz algumas transformações morfológicas, que são operações matemáticas, para tentar refinar os resultados, justamente para ter uma contagem eficaz, utilizando um algoritmo específico. Aqui é o nosso primeiro cenário, onde aí representa um campo aberto com objetos, no caso aí os gados, em lugares mais separados. Hã, Como é um cenário mais simples, o algoritmo ele acaba sendo, mais fácil de detectar. Por exemplo, aí, aqui mostra todos os passos, né, que foi feito para essa imagem, onde tem a escala de cinza, o filtro gaussiano, limerização, transformação morfológica e os detectores de blob. O detector de blob, a gente já consegue visualmente analisá-lo justamente com a imagem original e ver que faz sentido a contagem, que justamente essa contagem vai ser mostrada a taxa de acerto ao final. Aqui é um outro cenário, onde a gente também tem um campo aberto, porém com vacas de cores mais diferentes. Por exemplo, a gente tem vacas malhadas, um boi ali é de cor escura. E esse cenário é um dos problemáticos, pois esse algoritmo que foi implementado, ele, a partir da limitização aqui, a gente consegue observar que não consegue identificar o objeto de cor escura. Então, o detector de blob ele acaba não detectando esse animal como fazendo parte da contagem. Aqui é um outro cenário onde a gente tem uma imagem com objetos mais agrupados, onde a gente consegue perceber visualmente, vacas umas próximas das outras. E isso acaba sendo um problema, porque a partir aqui da transformação morfológica, a gente percebe que, algum grupo de objeto acaba se transformando em apenas um. E isso dificulta para o detector de blob, acertar, porque ele vai considerar, essas 2 vacas como sendo uma só. Esse aqui é um dos cenários mais difíceis que a gente conseguiu encontrar, onde a gente tem uma imagem com gados em um campo com diversas cores. Por exemplo, o chão a cor dele é próxima à de alguns animais, hã, aí ele tem muitas sombras, a quantidade é muito grande de vacas nesse cenário. A gente tem também sombras que podem interferir, e acaba que a gente analisando aqui diretamente, visualmente o detector de blob, a gente vê que a quantidade de objeto na imagem original não condiz com a quantidade de objetos detectados pelo detector na última imagem. Isso também acaba se tornando um problema. Aqui temos outro cenário, onde aparentemente é um cenário mais simples, justamente porque as vacas estão longe umas das outras, porém tem o fator sombra, em que o algoritmo ele acaba, ou pelo menos pode identificar a sombra do animal como sendo um animal, justamente por ter um formato assim mais parecido, além dos filhotes. Os filhotes eles também são bem pequenos, às vezes acaba que o algoritmo não detecta, ou
acaba detectando também a sombra do filhote. Na proposta de modificação, principalmente para solucionar aí a questão dos animais escuros, no caso da vaca escura, a gente optou por, em vez de linearizar a imagem em grayscale, a gente linearizou a imagem diretamente RGB, porque isso daí facilitou para a gente na questão de cores, utilizando aí o Camins, que realmente para essa grade de cores acaba facilitando a detecção, inclusive acaba o, o boi escuro acaba sendo detectado pelo Camins e isso facilita a nossa contagem ao final. Aqui é na direita, na esquerda é a imagem das operações morfológicas, mostrando aí que agora sim está aparecendo o boi escuro, e na direita é o detector de blob, que acaba mostrando também, contando o animal escuro. Outro cenário importante que a gente tem é quando os animais estão muito agrupados, dificultando a contagem, porque muitas vezes, como já foi dito antes, pode sim configurar dois animais como sendo um só. E para resolver isso, a gente criou uma máscara binarizada, e pegou essa máscara e colocamos aplicamos aí numa segunda binarização, fazendo com que se criasse um contorno. É como se a gente pega essa máscara, soma com a imagem binarizada e acaba que a gente cria um contorno. Aqui é o exemplo, né? A gente pega aqui o contorno, soma com a imagem binarizada e acaba com essa imagem à direita. Com alguns contornos, mostrar aqui de forma mais clara, acaba trazendo para a gente contornos entre os objetos que estão próximos, e isso facilita muito para o algoritmo, porque ele acaba detectando de forma mais eficiente esses animais que estão mais próximos. E aí a gente precisa utilizar o algoritmo Watershed. O algoritmo Watershed, como ele funciona? Não dá para usar ele na imagem binarizada, né? Porque ele é um algoritmo de usar imagens na escala cinza, por exemplo. Então a gente faz uma transformada de distância. Aqui está um exemplo. Você tem os elementos, essas quatro bolas. Você transforma o valor do pixel, vai virar a distância dele para o fundo. Então, no centro da bola, a distância para o fundo é maior. Então, é um pixel muito escuro. À medida que ele vai se afastando da borda, a distância é menor do fundo, então o pixel vai ficando claro. Aqui no meio, você pode ver que a distância para o fundo é maior. Então, você tem um caminho aqui entre as duas regiões, certo? Se você analisa em 2D, um corte na diagonal aqui, você vai ter algo mais ou menos assim. Um fundo aqui correspondente a esse aqui, dois fundos aqui correspondentes a esses dois elementos e um fundo aqui. Você vai inundando de água. A distância bem no centro aqui para o fundo é um pouco menor do que a distância no centro da esfera. Então, esse pico aqui é um pouco menor do que essa região branca aqui, correspondente à região branca. Então, à medida que você vai enchendo, quando a água for enchendo as cavidades, vai ter um encontro das águas aqui e vai detectar uma borda. Com isso, ele consegue separar, dizer que são elementos distintos aqui. Então, o Watershed ele consegue aprimorar os resultados da segmentação. Você pode ver aqui um exemplo usando um cacto. Ele usa o Watershed, transformar de distância. Aqui ele faz uma linearização para não considerar tanto, não ter uma subdivisão muito forte. E aqui está o resultado. Nas nossas imagens teve um resultado considerável. Você pode ver aqui que o Watershed conseguiu separar essas duas vacas e que aquelas quatro vacas que estavam juntas, elas conseguiram ser separadas bem aqui. São considerados agora como quatro elementos distintos. Tem um problema também, se não pode por um lado, ele pode separar vacas juntas, mas ele pode separar uma vaca e ela ser considerada como duas vacas. Que é o caso, por exemplo, a vaca malhada ou com sombra, vai ter, durante a binarização, vai ter uma parte que ela não é considerada como vaca. E essa parte pode dar a entender para o algoritmo Watershed que são duas vacas próximas. E aí ele acaba segmentando uma vaca em mais de uma vaca, mais de uma entidade. Esse é o resumo do nosso pipeline. Você usa um aguçamento na imagem binarizada, binariza de novo, faz transformações morfológicas, watershed e por fim conta com o algoritmo de elementos conexos.
Aqui são alguns estados, funcionam bem. O método pode ser simplificado, né? Por, por imagens mais simples, imagens de vacas afastadas, com alto contraste. Então, o pipeline pode ser esse mais simples que vai funcionar. E aqui estão os resultados da comparação do nosso artigo com o artigo base.